Vamos estudar um conceito, é uma relação que é chamada a relação fundamental da trigonometria. Então vamos lá. Vou colocar mais um triângulo, novamente aquele triângulozinho daqui. E aqui nesse triângulo, eu quero pensar com você o conceito de triângulos semelhantes. O que são triângulos semelhantes? Triângulos semelhantes são aqueles triângulos que têm os ângulos correspondentes congruentes, ou seja, iguais, e os lados homólogos proporcionais. No caso do triângulo, se eu disser que os três ângulos são iguais a outro triângulo, se eu comparar os ângulos de um triângulo e os ângulos de outro triângulo e verificar que os três ângulos são iguais, eu já posso afirmar que aqueles ângulos são, que esses triângulos são semelhantes. Então, olha aqui, ó. Eu vou desenhar um outro triângulo aqui, menorzinho aqui, ó. E se eu disser para você que os três ângulos são iguais, por exemplo, olha aqui, ó. Se esse ângulo aqui for azul e esse ângulozinho aqui também for azul, eu já posso afirmar que esses triângulos são semelhantes. Por quê? Porque se dois pares de ângulos são iguais, o terceiro necessariamente vai ser igual também. Então, o terceiro ângulo aqui, que eu vou colocar de verde, se eu já constatei que os outros dois, que no caso é esse azul e o ângulo de 90 graus, são iguais, o terceiro necessariamente vai ser igual. E aí, eu sei que os triângulos são semelhantes. Agora, olha só. Se os triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais. E aí, olha só o que acontece. Se eu pegar, supondo que eu estou construindo esse triângulo e eu quero que esse triângulo seja semelhante. Como eu já fiz, construí os três ângulos iguais. Só que agora eu sei que os lados vão ser necessariamente proporcionais. E eu quero que esse lado meça exatamente igual a 1. Eu quero que esse lado meça 1. Então, isso é possível. Esse lado do triângulo ali vai medir 1. E ele vai ser proporcional aos outros lados, vai ser proporcional a esse triângulo. Concorda comigo que se os ângulos são iguais, as razões também vão ter que ser iguais? As razões, o que eu estou chamando de razões? O seno, que é uma razão entre lados, o cosseno e a tangente. Todas essas razões vão ser iguais para os dois triângulos, porque os ângulos são os mesmos. Então, para esse triângulo aqui que eu acabei de construir, o que eu posso dizer aqui? Ó? Que o seno desse ângulo verde aqui, que agora o meu alfa passou a ser verde. Vou chamar de alfa novamente. Como é que vai ficar o seno de alfa? O seno de alfa, e eu vou tratar esse ladozinho aqui, ó, é o GE, ele vai ser oposto a esse vértice F. Então, eu vou chamar ele de Fzinho. E aqui, ó, esse lado aqui, oposto ao G, eu vou chamar de Gzinho aqui. Então, o seno de alfa vai ser igual a cateto oposto, que é o F, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, não vou colocar. E o cosseno de alfa vai ser igual a cateto adjacente, que é G, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, o cosseno de alfa é igual a G. Só que aqui agora, nesse triângulo, em qualquer triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O que me diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras me diz que a hipotenusa ao quadrado, aqui ó, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, então vai ficar aqui, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é o que me diz o teorema de Pitágoras nesse triângulo. E o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui vai ficar, ó, 1 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a F ao quadrado mais G ao quadrado. F e G são os lados desse triângulo cuja hipotenusa é 1, tudo bem? E aí, olha aqui, ó. Só que quem é o F? O F é exatamente igual a seno de alfa. E o G é exatamente igual a cosseno de alfa.
Então, eu posso escrever que 1 ao quadrado, que é 1, é igual a seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, que é o g. E aí eu chego exatamente à minha relação fundamental. Ó. Ela parte daqui, ó. Reorganizando, eu posso escrever, então, a minha relação fundamental da trigonometria, que é exatamente o quê? Seno ao quadrado de um alfa qualquer, de um ângulo qualquer, mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vai ser igual a 1. Essa é a minha relação fundamental.